Padre Pio olhou nos olhos de uma mulher que ia à missa todos os dias e disse algo que a deixou paralisada. Você não entrará no céu. A mulher ficou em choque. Mas, padre, eu rezo o terço, eu comungo, eu sigo os mandamentos, eu faço tudo certinho. Padre Pio respirou fundo e respondeu com uma tristeza profunda nos olhos. Você faz tudo isso, mas seu coração está morto. Esse diálogo aconteceu de verdade. E não foi um caso isolado. Durante décadas de ministério, Padre Pio identificou 4 tipos específicos de cristãos que, mesmo praticando a religião, estão caminhando para longe do céu. E o mais assustador, a maioria dessas pessoas nem desconfia. Hoje, você vai descobrir quais são esses 4 perfis. Mas preciso te avisar algo. Isso não é apenas informação, é um alerta pessoal. Talvez o Espírito Santo tenha te trazido até aqui exatamente agora porque você precisa ouvir isso. Talvez Deus esteja te dando uma última chance de acordar antes que seja tarde demais. Antes de continuar, faça uma pausa, respire fundo e escreva nos comentários com humildade: Senhor, abre meus olhos e meu coração. Porque o que vem a seguir pode incomodar, pode doer, mas também pode ser exatamente o que sua alma precisa para se salvar. Padre Pio de Pietrelcina não foi um santo qualquer. Ele carregou nos próprios pulsos, nos pés e no coração as marcas vivas da paixão de Cristo. Durante mais de 50 anos sangrou todos os dias como testemunho do amor de Deus pela humanidade. Mas os estigmas não foram o único dom que ele recebeu. Padre Pio enxergava além do que os olhos humanos conseguem ver. Ele via anjos caminhando ao lado das pessoas, via demônios tentando destruir almas e, principalmente, via o estado espiritual de cada pessoa que se aproximava dele. Há relatos de fiéis que chegavam ao confessionário achando que estavam bem com Deus, e Padre Pio, antes mesmo que abrissem a boca, já dizia exatamente quais pecados escondidos carregavam no coração. Ele não fazia isso para humilhar ninguém. Fazia porque amava aquelas almas e queria salvá-las do engano. Deus permitia que ele enxergasse a verdade que muitos escondiam até de si mesmos. E em seus anos de ministério, Padre Pio percebeu algo alarmante. Muitos cristãos viviam uma fé pela metade. Rezavam, mas não se entregavam. Confessavam, mas voltavam aos mesmos pecados. Participavam da missa, mas seus corações estavam frios como pedra. Ele via a chama da fé quase apagada em pessoas que aparentavam ser devotas. E com a coragem que só um santo tem, ele alertou. Existem tipos específicos de cristãos que, se não mudarem, não entrarão no céu. Não é condenação, é advertência, é amor. É a última tentativa do céu de chamar essas almas de volta antes que seja tarde demais. E hoje, essas palavras de Padre Pio ecoam com ainda mais urgência, porque vivemos tempos onde a fé é testada todos os dias, onde o engano espiritual está por toda parte e onde muitos cristãos perderam o prumo sem nem perceber. O primeiro tipo de cristão que não entra no céu é aquele que vive de aparência. Padre Pio dizia que muitos honravam a Deus com os lábios, mas não com o coração. São pessoas que têm hábito religioso, mas não têm transformação interior. Elas vão à missa todo domingo, não por amor a Jesus Cristo presente na Eucaristia, mas porque sempre fizeram isso, porque a família espera, porque faz parte da rotina. Seguram o terço nas mãos, mas a mente está vagando em preocupações mundanas. Usam medalhas, escapulários, crucifixos pendurados no pescoço, mas nada disso toca o coração. São símbolos vazios quando não há conversão real por dentro. Essas pessoas conhecem as orações decoradas, sabem quando se ajoelhar, quando fazer o sinal da cruz, quando responder ao padre. Mas é tudo automático. É religiosidade sem relacionamento. É fé de aparência, não de essência. E o pior é que essas pessoas muitas vezes nem percebem o próprio estado. Elas se comparam com quem não vai à igreja e pensam: pelo menos eu vou, pelo menos eu rezo. Mas Deus não compara. Deus olha o coração. Jesus já havia alertado há 2000 anos. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Padre Pio ia além e dizia que Deus não se impressiona com gestos exteriores,
quando não há verdade interior. Ele contava que via pessoas se aproximando da comunhão com rostos piedosos, mas com almas cheias de orgulho, vaidade, apego ao mundo. E ele sofria por isso, porque sabia que aquelas pessoas estavam enganando a si mesmas. A fé verdadeira transforma. A fé verdadeira muda o jeito de falar, de agir, de tratar quem está dentro de casa. A fé verdadeira nos torna mais pacientes, mais humildes, mais generosos. Se sua fé não está mudando nada na sua vida, então talvez não seja fé de verdade. Talvez seja só costume. E aqui eu te pergunto com todo respeito e amor: sua fé tem raízes ou só aparência? Seu relacionamento com Deus é real ou é só tradição? Se essa pergunta tocou algo dentro de você, se você sentiu um aperto no peito, talvez seja o Espírito Santo te mostrando que algo precisa mudar. E a boa notícia é que ainda há tempo. Deus está esperando. Ele quer um coração sincero, não uma máscara religiosa. Se você reconhece que tem vivido uma fé de aparência e quer mudar isso hoje, escreva nos comentários: Senhor, dá-me uma fé verdadeira. O segundo tipo de cristão que não entra no céu é aquele que reza, mas não perdoa. Padre Pio dizia algo impactante: o rancor é uma corda que o demônio amarra ao coração, impedindo a alma de subir. Ele afirmava que nenhuma oração atravessa o céu quando passa pelo filtro de um coração fechado pelo ódio ou pela mágoa. Pense nisso por um momento. Você pode rezar o rosário inteiro todos os dias, pode acender velas, pode fazer novenas, pode ir à missa todo domingo, mas se há rancor no seu coração, suas orações não chegam aos ouvidos de Deus. Elas ficam presas aqui embaixo, bloqueadas pela sua própria falta de perdão. E quantos cristãos vivem exatamente assim? Rezam com fervor, choram diante do Santíssimo, pedem milagres, mas carregam dentro de si mágoas antigas, rejeições profundas, ressentimentos guardados como se fossem tesouros intocáveis. Há pessoas que há anos não falam com um irmão por causa de uma herança, outras que guardam ódio de um ex-cônjuge, outras que nunca conseguiram perdoar os próprios pais. E essas feridas vão apodrecendo por dentro, envenenando a alma, afastando a pessoa de Deus sem que ela perceba. Santa Teresa d'Ávila dizia algo muito sério: a alma que não perdoa abre uma porta para o inimigo. E ela tinha razão, porque o rancor não machuca apenas você. Ele dá permissão para o demônio trabalhar na sua vida. Ele bloqueia as bênçãos, ele impede a cura, ele rouba a paz. E o pior, ele te afasta do céu. Agora, é importante entender o que o perdão realmente é, porque muita gente confunde. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, não é fingir que a dor não existiu, não é voltar a confiar em quem te feriu. Perdoar também não é um sentimento. Você não precisa sentir algo bonito ou ter vontade de abraçar a pessoa. Perdão é uma decisão, é a escolha consciente de não desejar o mal para quem te machucou. É entregar aquela ferida nas mãos de Deus e dizer: Senhor, eu solto essa pessoa. Não vou mais carregar isso. Faça a justiça do teu jeito, não do meu. É soltar a corrente que prende sua alma ao passado. E se agora, neste exato momento, um nome veio à sua mente, se um rosto apareceu na sua memória, talvez seja o Espírito Santo mostrando onde você precisa ser curado. Talvez seja Deus dizendo: está na hora de soltar isso. Padre Pio dizia que muitas pessoas rezam pedindo paz, mas não querem perdoar. E aí ele perguntava: como você quer que Deus te dê paz se você mesmo recusa dar paz para os outros? O perdão liberta. Não liberta apenas quem errou. Liberta principalmente você. Se você sente que precisa perdoar alguém, mas não consegue sozinho, se a dor ainda é muito forte, peça a Deus essa graça. Diga agora mesmo: Senhor, cura minha alma e dá-me a graça de perdoar. O terceiro tipo de cristão que não entra no céu é aquele que vive no pecado e não quer sair dele. Padre Pio dizia algo que muitos não querem ouvir: Deus tem paciência infinita com quem luta contra o pecado, mas não tem paciência com quem se acomoda nele como se fosse um velho amigo. Ele costumava dizer: não me digas que Deus entende teus pecados quando você mesmo não quer abandoná-los.
Isso é duro, mas é verdade. Há muitos cristãos que sabem exatamente onde estão errados. Sabem que estão vivendo longe da graça de Deus. Sabem que há algo na vida deles que desagrada ao Senhor. Pode ser um relacionamento contrário à vontade de Deus, uma união que não foi abençoada, um vínculo que deveria ter sido cortado há muito tempo. Pode ser um vício que domina a vontade. Pornografia, bebida, drogas, jogos, redes sociais usadas de forma obsessiva e doentia. Pode ser um ódio alimentado todos os dias, uma vingança planejada, palavras venenosas que saem da boca sem controle. Pode até ser práticas espirituais perigosas, coisas que misturam fé cristã com superstição, com simpatias, com consultas a médiuns, com búzios, cartas, amarrações. Essas pessoas sabem que estão erradas. A consciência grita, o Espírito Santo incomoda, mas elas não querem renunciar. Preferem a acomodação. Preferem justificar o pecado com 1000 desculpas. Ah, mas Deus sabe do meu coração. Ah, mas todo mundo faz isso. Ah, mas eu não consigo mudar agora, talvez mais tarde. Ah, mas Deus é misericordioso, Ele vai entender. E vão empurrando a conversão para frente, adiando a decisão, postergando a mudança, até que um dia pode ser tarde demais. São Bento dizia que todos os dias, ao acordar, escolhemos entre a vida e a morte. E Padre Pio reforçava que a queda não condena ninguém. Todos nós caímos. Todos nós falhamos. O que condena é a desistência. O que condena é a escolha consciente de permanecer no erro. Deus não está pedindo que você seja perfeito da noite para o dia. Ele sabe das suas fraquezas. Ele sabe das suas lutas. Ele conhece cada batalha que você trava internamente. Mas Ele pede sinceridade. Ele pede que você queira mudar. Ele pede que você lhe peça ajuda. Ele pede que você lute, mesmo que caia 7 vezes, mas levante 8. O problema não é cair. O problema é ficar caído e dizer, estou bem aqui. Não preciso me levantar. Se você está ouvindo isso agora e sabe que há um pecado na sua vida que você tem protegido, que você tem justificado, que você tem escondido até de Deus, saiba que este é o momento da verdade. Deus está te chamando, não para te condenar, mas para te libertar. E a primeira coisa que você precisa fazer é ser honesto. Pare de justificar. Pare de adiar. Reconheça que você precisa de ajuda. E tome a decisão hoje. Eu quero mudar. Se essa verdade tocou você, escreva agora. Senhor, eu quero mudar. O quarto tipo de cristão que não entra no céu é aquele que não ama a Deus em primeiro lugar. Este é o ponto mais profundo e talvez o mais difícil de aceitar, porque muitos acreditam sinceramente que amam a Deus, mas na verdade amam muito mais o próprio ego, o próprio orgulho, o próprio conforto, as próprias vontades, as próprias opiniões. Padre Pio dizia algo revolucionário. O maior ídolo do século não é o dinheiro, não é o poder, não é a fama. O maior ídolo é o eu. É o culto a si mesmo. É colocar a própria vontade acima da vontade de Deus. É querer que Deus abençoe os seus planos em vez de perguntar quais são os planos dele para você. É rezar pedindo que Deus resolva os seus problemas do jeito que você quer, mas sem nunca perguntar o que ele quer de você. Santa Faustina escrevia em seu diário algo que deveria estar gravado no coração de todo cristão. O coração cheio de si não pode ser cheio de Deus. Não há espaço para os dois. Ou você esvazia o seu ego, ou Deus não entra. Ou você morre para si mesmo, ou não vive para Cristo. E aqui está a questão. Quantas vezes nossas orações são apenas uma lista de pedidos? Senhor, eu quero isso. Senhor, eu preciso daquilo. Senhor, resolve esse problema. Senhor, me dá aquela bênção. Mas quando foi a última vez que você rezou dizendo, Senhor, o que tu queres de mim? Qual é a tua vontade para a minha vida? Estou disposto a abrir mão do que eu quero se for isso que tu pedes? Amar a Deus em primeiro lugar significa colocá-lo acima de tudo. Acima do seu orgulho quando ele pede que você se humilhe. Acima do seu conforto quando ele te chama para sair da zona de segurança. Acima dos seus planos quando ele aponta outro caminho.
acima das suas paixões quando elas te afastam dele, acima das suas opiniões quando elas contradizem o Evangelho. E isso não é fácil. Ninguém disse que seria. O amor a Deus não nasce perfeito dentro de nós. Ele é construído dia após dia, é alimentado pela oração, é purificado pelo sofrimento, é fortalecido pela Eucaristia. Mas é preciso querer. É preciso pedir essa graça todos os dias. Senhor, ensina-me a te amar. Senhor, ajuda-me a te colocar em primeiro lugar. Senhor, tira de mim tudo o que me afasta de ti. Padre Pio dizia que se você quer saber se realmente ama a Deus, faça um teste simples. Quando Deus pede algo que vai contra a sua vontade, o que você escolhe? Quando a obediência à vontade divina custa caro, você paga o preço ou desiste? Quando seguir a Cristo significa perder algo que você valoriza, você está disposto a perder? Se a resposta for não, então talvez o amor ainda não seja verdadeiro. Talvez ainda seja um amor interesseiro, um amor condicional, um amor que só quer receber, mas não quer se doar. E Deus não se contenta com migalhas. Ele quer tudo. Ele quer ser o Senhor absoluto da sua vida, não apenas um coadjuvante. Se você deseja esse amor verdadeiro, se você reconhece que tem colocado muitas coisas antes de Deus, escreva agora com sinceridade: Senhor, ensina-me a te amar acima de tudo. Agora que você ouviu essas 4 advertências, talvez esteja se sentindo tocado, confrontado, ou até mesmo assustado. Mas eu quero que você saiba de uma coisa muito importante. Padre Pio nunca apontava uma ferida sem oferecer o remédio. Deus nunca mostra um problema sem dar a solução. E os remédios que ele ensinava são simples, profundos e acessíveis a qualquer alma que deseje verdadeiramente mudar. O primeiro remédio é a confissão frequente. Padre Pio dizia que a confissão é o banho da alma. Você não espera estar completamente sujo para tomar banho, então por que espera estar afundado no pecado para se confessar? A confissão regular, mesmo dos pequenos pecados, mantém a alma limpa, vigilante, sensível à voz de Deus. O segundo remédio é o Santo Rosário. Padre Pio chamava o rosário de arma mais poderosa contra o mal. Ele dizia: dê-me um exército rezando o terço e eu conquistarei o mundo. O rosário não é apenas uma oração repetitiva, é uma meditação profunda nos mistérios da vida de Cristo e de Maria. É uma arma espiritual que desarma o inimigo e fortalece nossa alma. O terceiro remédio é a Eucaristia. Padre Pio dizia que a missa é o Calvário acontecendo diante dos nossos olhos. Cada vez que você participa da Eucaristia, com fé e amor, você está ao pé da cruz com Nossa Senhora, recebendo o sangue de Jesus que lava todos os seus pecados. Não deixe de comungar sempre que puder, e faça isso em estado de graça. O quarto remédio é a caridade silenciosa. Não a caridade que busca reconhecimento, mas aquela que ajuda sem esperar nada em troca. Padre Pio dizia que um ato de caridade feito em segredo tem mais valor diante de Deus do que 1000 palavras bonitas ditas em público. Ajude quem precisa, perdoe quem errou, seja gentil com quem te maltrata. Essa é a caridade que purifica o coração. O quinto remédio é a água benta. Pode parecer simples, mas Padre Pio recomendava usar água benta todos os dias em casa. Ela afasta o mal, purifica os ambientes, protege a família. Benzer a casa, os filhos, a si mesmo com água benta é um ato de fé que traz proteção espiritual real. E, acima de tudo, o remédio mais poderoso é a devoção à Virgem Maria. Padre Pio dizia algo que nunca podemos esquecer: quem se agarra a Maria não se perde. Nossa Senhora é a mãe que nunca abandona seus filhos. Ela intercede por nós, nos protege, nos guia, nos consola. Consagre-se a ela. Reze o terço todos os dias. Coloque sua vida nas mãos dela, e ela te levará com segurança até Jesus. E agora, antes de terminar, eu quero te convidar para um momento muito especial. Vamos rezar juntos. Não importa onde você está agora, feche seus olhos por um instante. Imagine Nossa Senhora colocando o manto azul dela sobre você. Sinta essa presença suave, maternal, protetora. Sinta o amor dela envolvendo toda a sua vida. E agora,
Reze comigo do fundo do coração. Senhor Jesus, eu me entrego a Ti. Reconheço que tenho falhado, que tenho vivido longe da Tua vontade, que tenho carregado feridas, pecados e orgulho. Cura o que está ferido dentro de mim. Ilumina o que está escuro. Arranca de mim tudo o que é pecado. Purifica o que é sombra. Dá-me um coração novo, humilde, dócil, obediente à Tua vontade. Ensina-me a Te amar acima de todas as coisas. Coloca em mim o desejo verdadeiro de mudar e conduz meus passos, todos os dias, em direção ao céu. Peço isso pela intercessão de São Padre Pio e da Virgem Maria, Mãe de Misericórdia. Amém. Se você rezou essa oração com sinceridade, com o coração aberto e verdadeiro, escreva nos comentários: Senhor, guia minha alma. E agora, faça uma coisa muito importante. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, alguém que você sabe que precisa dessa mensagem. Talvez seja um familiar que está distante de Deus. Talvez seja um amigo que está passando por dificuldades espirituais. Talvez seja alguém que você nem imagina, mas que Deus quer alcançar através de você. Lembre-se, Deus pode usar justamente você para salvar uma alma hoje. E se você quer continuar recebendo mensagens como essa, que fortalecem sua fé e te aproximam de Deus, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Isso nos ajuda a levar essa palavra de esperança para ainda mais pessoas. Que São Padre Pio interceda por você e sua família. Que Nossa Senhora te cubra com seu manto protetor. E que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, te guarde e te conduza sempre pelos caminhos da santidade. Até o próximo vídeo. Fique na paz de Deus.